o bebê não come. Tá, mas será que ele não come mesmo? Ou será que é a nossa expectativa que tá alta demais? Será que você, como mãe, está esperando algo que ele vai ingerir aquela quantidade, aquele volume todo que está no pratinho? O que você considera como comer bem? Como que você enxerga isso tudo? Eu esqueci de falar, se vocês quiserem colocando perguntinha, pode colocar aí que eu vou deixar uns minutinhos ao final pra gente responder. O quanto você acha que o bebê teria que comer para que você ficasse tranquila? Para que você falasse, não, hoje ele comeu bem, hoje eu posso ficar despreocupada que tá tudo certo. Vamos fazer essa reflexão? Quanto que a gente acha que o bebê deveria estar comendo para a gente ficar tranquila? Como que tá a nossa expectativa? A gente está muito ansiosa com aquele momento? O que a gente espera daquele momento? A gente está levando em consideração o desenvolvimento do bebê? Esse bebê já tinha os sinais de prontidão para receber um alimento? Ou você começou a alimentação porque alguém falou, porque você ouviu, o seu vizinho está começando e aí você queria começar também? Quando que de fato você iniciou a introdução alimentar do seu bebê? Então, se o bebê não está pronto para aceitar um alimento, ele com certeza vai tender a rejeitar mais, por mais tempo. Como que a gente está como espectador de todo esse processo? A gente está ansioso demais? A gente está colocando toda essa ansiedade, toda essa carga emocional no momento da refeição? Como que está o momento da refeição na sua filha, ou na sua casa? Como que você enxerga o seu filho, a sua filha, no momento da refeição? Você está muito ansioso, fica ali querendo colocar a comida na boquinha dele a todo custo? Como que está a sua expectativa? Você acha que há realmente um problema? Ou talvez não, talvez é porque esteja muito cedo ainda para você introduzir o alimento, ou é muito cedo ainda para o seu bebê ter acostumado com aquele alimento, ou a sua expectativa maior está em relação à quantidade. Você gostaria que seu bebê comesse uma quantidade maior, você gostaria que ele ingerisse uma quantidade maior de alimentos. Como que está a sua expectativa em relação a isso? O seu bebê, ele está tendo oportunidades legais em relação ao alimento? Ele está tendo oportunidade de sentir, de tocar, de interagir, de olhar para o alimento, de ter uma experiência positiva com ele? Ele está à vontade? Ele está confortável? O ambiente na sua casa está harmonioso? Me conta como é que está sendo esse momento na sua casa. Então, qual quantidade que realmente vai caber ali na barriguinha do bebê? Às vezes a gente acha que o bebê vai comer uma banana inteira, mas nem a gente come uma banana e às vezes fica cheio. Como que o bebê que tem um estômago desse tamanhozinho vai comer uma quantidade que a gente espera? Você está colocando alimento demais no prato dele e aí você acaba ficando frustrada porque ele não ingeriu todo aquele volume? A gente sabe que, em média, o que vai caber na barriguinha do bebê é em torno de 30 ml por quilo de peso. Então, vamos supor que seu bebê pese 7 quilos. Vai caber mais ou menos 200, 210 ml. E isso é só uma média, só uma estimativa. Não significa que o bebê vai comer isso também. Então, tudo isso a gente tem que considerar antes de falar: o meu bebê não come, o meu bebê não aceita nada. Então, você está colocando muita comida no prato dele? De qual forma que você está ofertando o alimento? Você está considerando o desenvolvimento dele? Ele consegue participar do momento da refeição? Você está conseguindo observar o desenvolvimento dele? Você quer ofertar alimento sólido ou papa, mas sem observar como que está o desenvolvimento, se ele está realmente pronto para receber aquele tipo de textura? Então, isso tudo a gente também leva em consideração. O seu bebê é de fato inapetente, não aceita nada, ou ele só não tem um interesse maior em experimentar algum alimento? Ou ele está só selecionando mais o que ele vai comer? Então, quando a gente vai abordar essa questão, o meu bebê não come, a gente leva tudo isso em consideração, né? Além disso, existe alguma doença associada, como nessa história que eu contei para vocês? O bebê tinha um refluxo oculto e ele sentia dor. Ele foi associando o processo da alimentação com dor. Então, ele recusava e não comia. Então, a gente tem que observar isso. Tem alguma condição associada? O bebê está ganhando peso, ele está crescendo em comprimento, ele está se desenvolvendo, ele está dormindo, ele está fazendo xixi, ele está evacuando. Como que está o estado geral dessa criança?
Se você respondeu sim para todas essas perguntas, então provavelmente o que o seu bebê come é suficiente para o desenvolvimento dele. Mesmo que você considere que o que ele come é pouco, mesmo que você ache que o que ele está comendo é muito pouquinho, mesmo que você queira que ele estivesse comendo mais. Então, provavelmente, a quantidade que ele está ingerindo está tudo ok. E não se esqueça de que o leite, né, o leite materno, a fórmula, é o principal alimento nesse primeiro ano de idade. Então, a alimentação ela é complementar ao leite. Muitas vezes o bebê vai mamar muito mais do que comer. E à medida que ele vai amadurecendo nesse processo de alimentação, ele vai fazendo essa transição. Ele vai comendo mais e mamando menos. E isso é algo que vai acontecer de forma gradativa. Tem bebê que faz isso por volta de 9 meses, outros por volta de 1 ano e meio. Depende de cada bebê, depende das oportunidades que ele teve, depende dos estímulos também. Agora, se o seu bebê não está ganhando peso, se ele não está crescendo, se ele está perdendo peso, se ele está mais sonolento, mais apático, mais pálido, pode ser sim alguma carência nutricional. Pode ser que tenha alguma outra questão aí envolvida. Então aí por isso a gente precisa sim fazer uma avaliação com o pediatra, avaliação com o nutricionista infantil, para ver o que está faltando, para ver o que pode ser feito. Se o bebê está com um crescimento mais estagnado, se ele está com algum processo alérgico, se ele está com algum processo infeccioso, uma doença do trato gastrointestinal, o próprio refluxo, então pode ser que o seu bebê tenha sim alguma questão envolvida com a recusa alimentar. Mas se não tem nada disso, se o bebê está crescendo e mesmo assim não está comendo, o que será que está acontecendo? Por que ele não está comendo? Quais fatores que podem estar associados com essa recusa alimentar? E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, se a gente considerou que o bebê não tem nada e que ele só tem uma recusa alimentar, o que pode estar envolvido com isso?